E vamos balançar esse chocalho? Está no ar TV Portal AgroMais com uma programação especial em comemoração ao Dia da Mulher. E a gente começa com ela, que é protagonista na ciência. Vem cá, Nívia Dias, vem contar um pouco da sua história. Então, Jaque, existem inúmeras barreiras. Inclusive, existe um fenômeno chamado de teto de vidro, que são barreiras, às vezes visíveis, invisíveis, que a mulher não consegue ultrapassar para poder chegar ao topo da carreira como um todo. Então, eu posso citar para você a maternidade. Então, a maternidade é um grande desafio para as mulheres cientistas, não só as mulheres cientistas, mas eu acho que as mulheres em qualquer profissão. Então, a maternidade é uma barreira, porque existe um preconceito, às vezes velado ou não velado. É muito comum mulheres irem para entrevistas de emprego ou entrevistas de cursos de pós-graduação e se depararem com a seguinte pergunta: você é mãe? Você é casada? Como é que você vai fazer para desenvolver a sua pesquisa? E é uma pergunta que não é feita para os homens. Então mostra que é como se o fato de você ser mulher, uma possível mãe, você não poder ocupar um espaço que é ocupado pelos homens. Então acho que isso é uma barreira muito marcante e eu posso dizer que foi um desafio muito grande na minha trajetória profissional. Eu sou mãe de uma menina de 12 anos e quando eu comecei a minha carreira científica, eu não era mãe. Então, assim, eu tinha o tempo livre para estudar, para trabalhar, para produzir. E depois que eu me tornei mãe, tudo ficou mais difícil. O tempo que eu tinha que disponibilizar para minha filha não era o mesmo tempo que eu tinha como antes. Então, assim, eu acredito que hoje, para as mulheres, não só na carreira científica, mas em todas, a maternidade é um grande desafio. Mas, assim, na verdade, a maternidade ela não é um problema. A maternidade é um fenômeno natural. Nós precisamos perpetuar a nossa espécie. Se nós mulheres não formos mãe, quem vai ser? Então, o desafio, na verdade, são as oportunidades que as mulheres não têm quando elas se tornam mãe, e essas barreiras que impedem delas poderem ascender na carreira. Nós desenvolvemos uma pesquisa com o objetivo de avaliar o cenário acadêmico de mulheres na ciência. E o que é que nós observamos? As mulheres são maioria nas universidades, nós somos maioria nos cursos de pós-graduação, nós conseguimos ter o maior número de títulos de doutor, nós somos doutoras, mais do que o homem, porém, quando nós chegamos na porta do emprego, nós nos deparamos com uma barreira. Então, a gente observa que os homens conseguem ascender, enquanto as mulheres não conseguem chegar ao topo da carreira. Então, a gente tem um maior número de homens lá, assumindo o topo da carreira científica, comparado com as mulheres. O cenário ideal seria que as mulheres tivessem as mesmas oportunidades, que as pessoas que estão entrevistando, que estão avaliando profissionais, eles não tivessem esse viés de gênero, que eles acreditassem que as mulheres têm o seu potencial tanto quanto os homens. Então, que o fato de você ser mulher não te impede de desenvolver uma pesquisa científica, como por exemplo, só porque pela sua condição feminina, só porque você é mãe. Não, nós temos as mesmas capacidades. Porém, às vezes a gente precisa de um olhar mais sensível, como por exemplo, as mães, a maioria das mães que deixam os filhos na escola, de manhã cedinho. Então, vamos marcar uma reunião depois das 8, depois que as mães chegam ao trabalho, Então, acho que isso aí já seria uma sensibilização, de saber que as mulheres precisam dessa flexibilidade, Então, assim, por exemplo, às vezes o chefe pede um trabalho durante o final de semana, entender que para a mulher aquela responsabilidade ela é mais difícil do que para o homem, porque com certeza a mulher está em casa, trabalhando, cuidando da casa, cuidando dos filhos, e que às vezes para o homem é mais fácil, Então, assim, uma coisa que eu presto muita atenção é que, por exemplo, quando a Verônica me falou que você iria me entrevistar, eu pensei, peraí, deixa eu olhar minha agenda. Eu preciso saber se minha filha tem médico, eu preciso saber se tem alguma necessidade, com relação à minha filha.
Mas se fosse um homem que estivesse recebendo o convite, ele não precisaria olhar na agenda. Ele na mesma hora falaria, pode agendar. Né? Então, assim, essa questão da maternidade, eu acho que ela é algo que precisa ser repensado na academia, nas empresas, porque precisa ter essa sensibilidade maior com as mães. Né? E é algo tão grandioso e a gente tem que entender que é a perpetuação da espécie. Se nós mulheres não formos mãe, quem será? Né? Algo que é muito importante quando as mulheres estão no topo, que elas vão ser comparadas com os homens, é muito interessante porque os dados mostram que nós temos o mesmo desempenho que eles. Ou seja, quando eu sou comparada com os meus colegas, eu não deixo a desejar. Eu consigo fazer exatamente o mesmo trabalho que um homem. Então, para mostrar mais uma vez que nós temos a mesma competência, que a competência profissional ela não está relacionada ao gênero, né? É uma condição humana, todos somos competentes. E a gente aproveita e deixa um cheiro especial a todas as cientistas que se dedicam a construir um agro brasileiro ainda mais forte. Vocês estão fazendo história. E o programa de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Amanhã tem mais. E eu aproveito e te convido para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever na TV Portal Agro Mais. A gente se vê amanhã. Um cheiro e chama no agro!